Salve, salve! Estamos aqui com mais um episódio do Pode Ser. Um prazer, né? Eu, Amanda, estou aqui com a minha parceira de sempre. Carolina, Carol, para os íntimos. Por favor. Por favor. Não somos irmãs, mas somos família. A gente é é uma família, misturada. mas é da Não família. é da família, mas é da família, Vocês porque já somos sabem, né, gente? Almeida. Tivemos esse encontrinho, estamos aqui dividindo mais esse desafio e, claro, com a honra de receber esse ilustríssimo convidado, Fábio Cecília, que eu já tenho que começar dizendo aqui que, além de prazer, me traz aí memórias afetivas enormes que eu vou compartilhar aqui um pouquinho. Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Pode ser? Pode ser. Pode Então a gente ser. já começa brindando, porque pode tintindo, ser. pode O ser. meu brinde é com chocolate, eu não sei o de vocês, porque se estamos falando de chefe, né? Será que é chocolate? Chocolate com cacau do Pará. Ui! Cachaça. Cachaça tem também isso? vai bem. Será? Vira um licor. Ó, Estamos falando de vinho também, né? Pode pode vir. ser, Enfim, pode ser, Fábio. pode ser. Pode Hoje ser. vamos falar de cozinha, empreendedorismo, vamos falar de gastronomia, Família, negócio. de família. Mas primeiro bora para falar de italiano, sei lá o que a gente vai falar de língua estrangeira. Ele é o quê? Sommelier, chocolatier, é um tolier, chefe de cozinheiro. chefe de cozinheiro, Restaurante. restaurante. É isso. Fábio. Nosso prendadíssimo, né? Paraense, italiano, misturado. Sedentíssimas para saber como é que é nascer numa família assim. Já nasce cozinhando? Praticamente nasci na cozinha, porque meus pais já tinham um restaurante quando eu nasci. Estamos falando aí de 1970. Abafa. Morreu o assunto, Morreu então o assunto. pronto. Porque aqui a gente está falando só de Corta, jovens. Corta. Nos mudamos para o Pará em 1977, fomos para Marabá, foram 2 anos, lá tivemos restaurante também. Quando viemos para Belém, minha mãe estava grávida da Ângela, minha irmã, é paraense, Papaxibé. Eu sou paraense, porque desde os 6 anos de idade aqui, paraense, eu também já sou recebi paraense. minhas comendas de paraense, então, e defendo essa terra com unhas e dentes. Quando foi em 79, nós demos uma pausa com o restaurante, mas em 83 reabrimos. Nosso restaurante era ali na Benjamin, chamava La Bella Sicília, hoje é a Cantina Italiana. Cantina italiana. Aquele prédio era da família Meira, ali que nós começamos a nossa jornada em Belém sobre gastronomia. Tivemos um outro intervalo, fomos parar no Clube do Remo. Nossa. Nós tivemos o restaurante lanchonete do clube. Que legal. Foi quando meu pai nos deixou, estamos falando de 86, eu me torno restauranteiro aos 15 anos de idade. Tive que assumir as coisas com a minha mãe. Seu trabalho infantil, Ai, um hein? trabalho Já, olha infantil, aí, hein? naquela época rolava. Rolava. E aí eu fui emancipado, né? Aí vamos desafio. Para poder né? assumir, para poder tocar, para poder seguir minha essa- primeira Sim. conta bancária. Sim, Nossa. que responsabilidade, né? Assim, com 15 anos, 15 anos. imagina o quanto você amadureceu com tudo Sim, isso, né? Ângela com 6 anos e já grandinha já ajudava no caixa. Aí em 89 nós abrimos a empresa que existe até hoje, o Dom Giuseppe. Ele nasce dentro do Clube do Remo. Nós saímos, fomos ali para Boa Ventura, ao lado do Banco Francês e Brasileiro, hoje eu acho que é o Itaú ali, quase Sim. esquina com a Doca, onde é o Vegas, né? Foi o Vegas. Aí nos mudamos em 91, 92, para Conselheiro, que estamos até hoje. Era Dom Giuseppe, que é o nome da a razão social, e era o nome fantasia. Há 12 anos atrás, muda para a família Cecília. A minha mãe já tinha nos deixado também. E agora já virou uma homenagem à família toda. Que legal. Dom Giuseppe, entendeu? Eu lembro, porque imagina, né? Não, Papai todo Noel. mundo tem uma lembrança. Eu não quero tem dizer como. quantos anos. Não tem como. Abafa, porque meus filhos eram pequenos e eu já tenho um filho que vai fazer 26. Então, nem imagina, não façam conta. Não gente, façam os conta teus que filhos eram eu... pequenos, eu me lembro de eu ser bem novinha. Não, para. Eu me lembro de vocês segurada. pequenininhas. Gente, então o que eu, sua tia?
Não, tá bom, eu sou jovem. Pode parar a de jovem. falsa modéstia aí. Não, meus filhos não. Mas memórias Era que eu afetivas, era porque criança. Papai Noel, né? Ai, gente, era um evento. Era um evento. Vamos para o Papai Noel do Dom Giuseppe. O parabéns. O parabéns. Até Parabéns. Hoje, mas até hoje é um evento. Fim do ano, se Sim, você não passar sim, era Natal fila. lá, não Tinha passar lá no que Natal. correr, né, com lista de espera e tal. Pra você ter uma ideia, em Patrimônio tombado. 89, quando nós abrimos, nós fomos o primeiro restaurante a colocar avental com bonezinho. Não tinha garçom que queria trabalhar com a gente. Olha Eles tinham só, era uma preconceito. quebra, Não, era uma ruptura. Quebra de padrão, Eles queriam uma o disruptura. blazer branco com a gravata borboleta e aquilo era um absurdo. Eles eram criticados, os que trabalhavam com a gente, foi um sucesso. E Então- uma coisa que chama muita atenção, e eu acho que criou, né, não sei se vocês também, a Carol concorda, a identidade de vocês em relação ao grupo. Né? Vocês Sim. conseguiram realmente fazer com que a equipe vestisse a camisa da missão de vocês, do propósito da empresa, que não era só o divertimento em si, levar ali a comunicação diferenciada, o pertencimento, porque a gente entrava ali e os garçons conheciam já a gente pelo nome, porque eram os mesmos. E a gente passava anos, eles continuavam os mesmos. Então, assim, você provavelmente ficou com uma equipe durante muitos anos, né? Ainda, a mesma equipe. Até hoje tem gente do começo. Sim. Tá ali, pessoas de 26 anos, tem pessoas de 30. Nós tivemos uma ruptura com a pandemia, mas você falou em missão, né? A missão do Família Cecília é alimentar física e emocionalmente Fantástico. todas as pessoas através de alimento e entretenimento saudável, gerando prosperidade a todos, inclusive a equipe. Então, para quem está nos ouvindo, anote, porque se você está se inspirando aqui com o nosso papo, já começa aí com uma lição de casa. É isso aí. Pense nessa missão. Não, quem ainda não foi, não tem como passar despercebido. Não gente. tem. Ter a experiência, né? A famosa experiência, É, né, Fábio? é um ambiente para você vivenciar. Hoje eu tenho observado, o mundo está entrando muito no espaço virtual. Mas imagine agora eu provando um chocolate, um belíssimo filé, A gente pode e você pedir, do por outro favor, lado. fazerem um pra gente? Olha só, Filé parmegiana, que é o Parmegiana meu prato preferido predileto, de né? lá. Clássico. Como é que você vai perceber isso de forma virtual? Não Não dá. Tem que ser Não tem como. uma experiência presencial. E tem que estar presente mesmo. Quando você transpassa aquela porta, se desliga da virtualidade. Total. E não consumir o imaginário, mas consumir o real. Que ali a gente busca exatamente realizar esse imaginário. E na pandemia a gente viveu, eu, por exemplo, pedi, né? Uhum. Pedia para casa delivery, porque a gente queria também sentir, vamos beber alguma coisa e sentir que Ter a estamos no restaurante, sensação de que nós ainda estamos É. vivendo no aquela restaurante experiência, e né? tal, que não era só Isso. o fast food de pedir o delivery que a gente está habituado, mas pedir de um restaurante que a gente pudesse sentir também todo direitinho, com um pãozinho e tal. Ele ainda veste aquelas memórias. E aí é muito legal isso, porque foi construído desde a nossa geração, da geração dos meus filhos, né? Então, assim, não tem como a gente Não. pensar em Dom Giuseppe e não pensar em família. Não E esse tem. nome, essa mudança de nome fantasia para Família Cecília, assim, eu acho que foi um acerto tremendo, porque não é só família, é a família que vocês envolvendo as nossas famílias, envolvendo o time de vocês, toda a questão do pertencimento. Então, assim, isso é uma família. Então, fantástico. E O que tem porque por trás, né? o conceito de família, porque ali, quando você entra, você está na nossa sala de jantar. Que legal. Então, você vai Fantástico. compartilhar o alimento. Nós somos restauradores, nós precisamos reabastecer seu corpo. E, para quem acredita em alma, sua alma. Quem não acredita, sua psique. Só psique. Por isso, isso aí. a missão de alimentar física e emocionalmente. Não, isso é muito profundo, né, Fábio? Eu acho, assim, a gente não imagina, porque muitas vezes você pensa que um restaurante, ele está ali puramente comercial, mas a ter essa missão por trás, ela nos alimenta. Ela alimenta Sim. o teu propósito. Numa pandemia, por exemplo, quando você vê, nossa, a gente fez uma interrupção, ficou desafiador, o que eu vou fazer? Nossa, não. É muito maior do que um negócio. É algo muito mais profundo do que isso, né? Todo Sem esse- dúvida. Só que isso é propósito que vocês muito têm. bonito enquanto estamos consumindo, estamos aqui Exatamente. enquanto consumidores, né, que vamos frequentar, clientes. Mas aí, os bastidores. Estamos falando de norte, estamos falando de um público
de serviço bem ainda precário, de educação, de educação mesmo para trabalho, né? Como você conseguiu, né? A equipe conseguiu montar colaboradores com uma coesão muito interessante, né? Porque eles, de fato, entenderam o que vocês queriam passar. Tanto que a gente recebia, porque eram eles que estavam ali, Pelo né? menos nós sentimos isso. O fato deles sentirem esse amor, se sentirem presentes, se sentirem parte de tudo isso, como que eu vou transmitir isso para esse público que está lá, para esses clientes que estão lá, como se fosse porque verdadeiro. tem esse pertencimento. Para você ter uma ideia, eles me dão bronca. Você está errado. Porque é aquele funcionamento de família. Você precisa... cada um tem a sua parte de contribuição. E hoje nós temos... A nossa maior precariedade é conhecimento técnico específico para essa área. Quando chega uma equipe... E algo que eu tenho muito prazer de fazer é ensinar. Sou meio linha dura, diz que eu sou aquele meio professor rasga-beca, sabe? Mas inclusive você hoje leciona em universidade aqui no estado. Eu tô como professor da pós-graduação do Museu Emílio Guild, lá da Bionorte. De empreendedorismo. De empreendedorismo. E também na UEPA. Legal. Sou voluntário, porque gosto muito de ensinar, porque quem ensina, na verdade, aprende mais do que ensina. Mestre não é quem ensina, quem de repente aprende, sem dúvida. E é um laboratório. A vida é uma experiência também. E essa relação com pessoas é que nos vai amadurecendo e dando a nossa própria formação de percepção de mundo, né? Sim. Você vê tantas incoerências, inconsistências, e você tem que colocar em xeque isso. E aí... O outro é o melhor para te colocar em xeque. Você se testa o tempo inteiro, né? Imagina, teste constante. Cada pessoa que senta tem uma percepção de mundo completamente diferente, tem uma leitura, diz eu detesto isso, eu amo isso, e o mesmo elemento agrada e desagrada. É interessante. É a questão dos vieses. De lidar com pessoas. Essa semana eu assisti um vídeo da Esther Petel, sabe? Que fala sobre relacionamentos. E aí ela falando sobre vieses. De fato, para uma mesma situação, você está olhando, né, a tua descrição ela vai ser completamente diferente da minha. E é para uma atitude que você foi comigo, para mim é uma babaquice, e para você foi simplesmente... Né? Isso me traz, sempre é possível ver mais. Eu sempre tenho a oportunidade de ampliar a minha forma de enxergar. Porque se vem o Fábio ali e me diz, não, isso não é assim, isso é desse jeito, pera lá, mas não é. Se nós estivermos sempre com esse olhar de curiosidade, o que a Amanda está falando isso? Está achando que é uma babaquice? Eu uso muito uma expressão chamada, que eu falo para isso, é que a gente tem infinitas possibilidades, né? É só sem dúvida. Uma possibilidade. E aquilo que você está falando pode ser uma possibilidade. Eu posso ouvir, não é certo ou errado, só uma possibilidade. E algo que eu aprendi recentemente sobre aquilo que você acredita muito, se pergunte, teria algo que me faria mudar de ideia? Se não houver, é um dogma. Sim. E aí eu disse, nossa, olha como eu posso identificar se eu tenho dogmas. É um interessante ponto de vista. É um interessante ponto de vista. E é muito gostoso você lidar com o público, porque você recebe milhões de ideias completamente diferentes da sua. Sempre. Né? E é uma por isso experiência essa coisa fantástica. de aprender. Restaurante não é algo tão lucrativo. Agora, hoje Fábio, menos ainda. Para você falar que é interessante você lidar com pessoas, isso traz muitos pontos de vista diferentes. Não é para qualquer pessoa. Você precisa estar aberto sem a dúvida. enxergar esses múltiplos pontos de vista. Porque tem muitas pessoas, ou você até encontra muitas pessoas que lidam e continuam engessadas na sua forma de pensar. Então, acaba sendo um nível de amadurecimento na tua jornada, saber ouvir, saber calçar os sapatos das pessoas que trabalham contigo, dar ouvidos quando alguém vem lá e te dá bronca. O que será que tem no meu comportamento que fez com que ele não gostasse ou discordasse? Ou criar esse ambiente, né? Precisa ter... Isso é incrível, porque eu geralmente tenho tem crescimento para todo mundo. Uma sala e uma cozinha. E na sala eu recebo um mundo completamente diferente daquela minha equipe que chega, que são experiências de vidas completamente diferentes, mas muitos cruzam experiências em comum, porque às vezes a dor de perder um carro é a mesma dor de perder uma bicicleta. Sim. Exato.
Porque a dor, a emoção, ela se manifesta Como em que tudo. você mede? Não tem Como que como. você mede? É uma experiência O limiar é fantástica. individual, não é? Só que hoje a gente está falando também, né? Agora- As gerações, os anos vão passando e, óbvio, a gente vai entendendo que há um amadurecimento das próprias gerações e a gente vai tendo que entender isso. Mas vamos lá atrás. Porque, vamos falar de 30 anos. Oi? 30? 30. Pera lá. Se falar de Nem 30 nascida. anos. Ó, o restaurante tem 33, vai Não era fazer nem 34. É isso que eu estou falando. Vamos falar de 30 anos, como formar uma equipe. Onde a gente tinha muito mais dificuldade de treinar, de ter mentalidade. Hoje a gente tem E acesso a Você nem conhecer. falava em cultura. É isso que eu ia falar. Nem Hoje a em gente- cultura organizacional, como que você cria uma cultura? A pessoa nem sabia. Não, e Gente, hoje a gente tem nem falava. acesso, muito acesso à internet. Vamos falar de 30 anos atrás. Você pergunta, não tinha como ter pros acesso a esse conhecimento, entendeu? Chat GPT, como é que eu faço para treinar um garçom? Ele te dá um relatório, pelo menos uma Gente, diretriz. eu comecei a Aquilo é um testar absurdo, aquilo né? absurdo. Eu absurdo aquilo. Eu Mas- fiz um teste de queria entender sobre sorte. Eu estava discutindo com uma pessoa o que era o ponto de vista da sorte. Olha aí, E aí eu fui lá para o chat GPT, né? GPT. O que é sorte? Gente, ele fala milhões. Blá, 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 blá. Eu Acabou. falei, isso daqui eu penso, isso aqui eu não penso, isso aqui eu penso, isso aqui eu não penso. Tem, Economiza tempo antes você ia para a biblioteca buscar na enciclopédia. mas eu acho bacana que a automação, a inteligência artificial, ela vai realizar operações padrões. Mas a criatividade, o insight, ainda é do Ainda é. humano. E que É bom, nosso. né? É nosso. É Ainda- lógico. E que bom e que continue assim. E vamos? Que bom, né? A individualidade permanece. A gente continua Sim, trazendo. nós temos DNA, nós temos diferenças e aí é que está a experiência. Se formatar tudo, não dá. Vai ficar tudo E- igual. E, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa muito curiosa, porque a gente sabe que em Belém a gente tem muitas empresas familiares. Como é? Então, treinar uma equipe, fazer a equipe se tornar e trazer essa cultura familiar para a tua equipe, ok. E como é você trabalhar nesse ambiente familiar com os teus familiares? Porque você trabalha, fala de família, reclama do primo e fala de negócios e brigou e não quer mais falar, mas tem que estar ali convivendo. Como é crescer num ambiente que é trabalho, família? É lidar com família, é um problema. Isso com certeza. Que, na um verdade, desafio, né? hoje a gente tira a palavra problema e coloca desafio. Exato. Porque, na verdade, viver é isso. Problema é algo que te é colocado para você achar uma solução. Então, é um desafio. É crescimento, precisa de problema. É só Tá isso. lá, tá a A gente fórmula. precisa de problema e dor para crescer. Só te digo o seguinte, que restaurante é tão complexo que eu fui fazer um curso de gestão como é que é? Gestão estratégica para empreendimentos de alta complexidade. Porque é tão cheio de nuances e detalhes que foi ali que eu comecei. Aí eu descobri equações para problemas impossíveis. E aí você começa a achar soluções para o teu negócio, porque restaurante, para mim, eu acho que é um pouco mais difícil só quando você tem hospital, porque aí você tem uma situação ainda mais delicada que você tem um indivíduo que está numa situação mais fragilizada. O meu, ele vem, apesar de que quando a gente desanda e que comete algum erro, a catástrofe é tão grande quanto, porque você quebra sonhos. Então, você frustrar uma pessoa é terrível. A pessoa vem com uma expectativa e quanto mais você trabalha para melhorar, a expectativa vai ficando muito alta e o teu desafio vai ficando gigante. Não, você vai aumentando a régua, né? E hoje a Lógico. gente chega e a gente já não quer mais, não. Não. Aqui isso não é padrão. Espera aí, não, isso Isso não é padrão padrão. aqui do restaurante. O que Isso não está é pa- O que acontecendo? está acontecendo? E eu já autorizo, pode puxar a orelha da turma, porque se você já conhece o padrão, ele tem que ser superar a expectativa do cliente. Até porque também depois da pandemia, eu imagino o desafio de vocês de se readequar e de entender a nova linguagem, porque depois da pandemia a gente já Mudou tem uma tudo. nova linguagem. As pessoas mudaram um pouco não, mudaram bastante. Não o suficiente. Algumas coisas poderiam melhorar bastante. Poderiam Eu pensei melhorar que a bastante gente ia também. sensibilizar um pouco Pensei mais. que a gente ia dar um salto quântico, Algumas mas não foi ainda. endureceram. Isso. Mas Tiveram eu mudanças. entendo. O que eu vislumbro nessa experiência de lidar com o público é que o medo é sempre latente. As pessoas podem dizer, eu não tenho medo, não é verdade. O medo é algo que faz parte. Ele é necessário, o medo é necessário. Sim, é o que te É o que nos faz protege também, né? Claro. Que vai ficar dando os parâmetros. vivo. Exato. E às vezes as pessoas
gostam de esconder isso. Eu acho que tem o seu motivo, mas a gente endurece muito. Mas fica mais gostoso a vida quando você desembota. O que eu tenho percebido é que as pessoas, nesse endurecimento, de tanto você ver, você passa a não ver, de tanto ouvir, você não escuta, de tanto Entra no piloto sentir, não automático, sente mais. Desensibiliza, né? Desensibiliza total. Embotar é isso, perder A sensibilidade. sensibilidade, é desamolar a faca. E eu acredito que nós estamos num momento que deu uma saculejada no planeta para a gente repensar como a gente percebe o mundo. Foi muito bombardeio de marketing. E agora? Eu vislumbro, inclusive, eu vejo hoje pessoas comendo um imaginário. Aquilo não é mais. Vou dar um exemplo. Chocolate. O sucesso do chocolate foi que eu disse, vamos resgatar o sabor de chocolate quando ele tinha gosto de chocolate. Porque eu passei por uma experiência muito interessante. Eu achei que eu estava ficando velho e perdendo a sensibilidade olfativa, gustativa, até visitar uma feira em Manaus, onde eu comecei a perceber que os aromas de infância voltaram. Eu disse, então, tem alguma coisa diferente aqui. A gente tem maltratado demais o solo, nós temos maltratado demais toda a nossa sensibilidade. É glutamato monossódico, é uma série de elementos que vão sendo agregados, produção em grande escala, que vai perdendo um pouco a essência mesmo. Monocultura, que você vai empobrecendo o solo e vai empobrecendo os sabores dos alimentos que você come. Eu disse, tem alguma coisa que não está andando bem aqui. E eu disse, nós estamos na terra do cacau, ele é autóctone. Quando eu fiz o meu curso em 2003, que eu volto e que eu me deparo com esse embotamento que eu tinha. Fui para a Europa, aconteceu um fato engraçadíssimo. Eu fui trabalhar num restaurante estrelado Michelin e conheci uma fruta chamada physalis. Me apaixonei por ela. A outra ela já sabe do que eu vou falar. Aí volto com ela, custava 60 euros o quilo em 2003. Volto para Belém, minha equipe me esperando, louco para aprender comigo, e eu adoro ensinar. Eu vou ensinar muita coisa para vocês, mas eu conheci uma fruta. Quando eu tiro da mala, eles me olham assim, Fábio, isso é camapu. Eu queria você conhece? Camapu no meu quintal. Isso é mato, tem lá no quintal de casa. Eu te pago R$10 o quilo, você vai no ver o peso que tem. Aí eu fui lá, tem camapu? Socorro. Tem, physalis. Quanto é o quilo? R$1. 2003. Hoje está 50 Já deu já no uma... shopping. Já, Ainda compra em conta em outros lugares. Mas o que é isso? De tanto ver, a gente não vê. Eu estava na terra do cacau, tive que ir para a Europa para me tocar, que aqui tem fava tonka, nosso cumaru. Sim. Que aqui tem baunilha, que é uma fava de orquídea. Aqui tem cacau, cupuaçu, tudo que eles são apaixonados. Até maracujá. Maracujá é uma sensação na Europa. A fruta da paixão. E é de uma riqueza tão grande para a gastronomia. Aqui é uma riqueza muito grande. Não, isso aqui você não tem ideia, né? Isso é interessante porque é cultural. E a tendência é ir buscar, vou buscar o diferente, vou buscar o que é de fora. A gente falava até outro dia com uma nossa outra convidada, ela falava, puxa vida, viajei, fui para o Egito, não sei para onde. Falava, cara, isso aqui tem lá no norte, isso aqui tem lá no nosso quintal. Quanto tempo o açaí não era motivo de vergonha para alguns? Era. E hoje é um R$3 orgulho, mas não dá nem para comprar. Exato, Então, era R$3. agora, uma coisa que é interessante é assim, a gente está aqui também determinada a levantar essa bandeira, né? Uma das coisas que a Dina fala de representar o norte, porque a Amazônia, as pessoas vão lá para Manaus. Né? Cadê? E o nosso Pará? Isso, nós temos que integrar essa turma toda, porque a nossa riqueza é muito grande. Porque a gente vai para fora e as pessoas acham que a gente anda no meio dos jacarés, ainda tem essa coisa, dessa percepção de que a Amazônia, a gente está no meio da floresta. Eu achei muito curioso, lá na Barra da Tijuca, simplesmente uma pessoa foi atacada por jacaré, e o povo acha que quem anda atropelando jacaré... Isso foi matéria, eu vi, fiquei impressionado. Eu disse, um jacaré atacou alguém lá no Rio de Janeiro, e pensavam que éramos nós que estávamos aqui nos debatendo com o jacaré. Então, assim, tem essa coisa da credibilidade, né? Não é internacional, não está fora, não tem essa qualidade toda. E aí, com isso, tu viestes
o quê? Criando marcas, Isso. pensando em como instituir mais Eu a nossa sempre cara. sonhei na verticalização do cacau. E verticalização do cacau é fabricar chocolate também. E isso daqui é uma coisa que eu bato muito. O Estado ainda é muito orgulhoso do fato de ser hoje o maior produtor de cacau do Brasil. Mas isso agrega muito pouco, porque você, quando produz cacau, o máximo que você consegue é torrar, descascar, diminuir peso e exportar. Só uma cadeia ganha. Quando, já que aqui é fábrica de negócios, então, para que esse negócio se torne grande, você precisa transformar isso em algo maior. Do momento que eu disse, não, nós não vamos fazer, e todo mundo falando, vamos fazer chocolate 70% cacau. Tá, eu só agreguei açúcar. Tá, e no máximo uma embalagem, outra coisa que nós não temos. Tá? Precisa verticalizar o setor de embalagens. Fica a dica. Fica a dica aí. Isso tudo isso são desafios, mas antes de tudo, oportunidades maravilhosas que nós temos. Não é para ninguém ficar triste. O que eu vou colocar aqui não é para o povo desanimar. Sim. É simplesmente para se animar e dizer, meu Deus, Temos quantas um possibilidades eu tenho. E aí eu resolvi mandar para um concurso, que foi o Chocolate Premiado agora, e mostrar que nós éramos capazes de estar no circuito internacional com um produto 100% daqui. Ele é 100% brasileiro, 90% paraense. O que eu fiz? Eu não fui para o tradicional 70%, não. Porque as nossas amêndoas já estão ganhando prêmio fora. Sim. Afinal de contas, o cacau é nativo. Sim. O Theobroma cacau é primo do Theobroma grandiflora, o nosso cupuaçu. Resolvi mandar os dois Theobromas, eu disse, vai ser o do hotel. Mandei, então, um chocolate branco, o que exige mais tecnologia, porque eu preciso fazer extração de manteiga, eu preciso agregar mais itens, vai leite, vai açúcar, e coloquei o cupuaçu. Ai, Incorporei na massa. E fiz isso. Não é que foi recheado. Não, ele é um chocolate que você chocolate come aromatizado, porque e você ele tem a inspiração dele foi no nosso creme de cupuaçu. que eu amo. Só que eu pensei, foi o seguinte, isso foi antes da pandemia, eu lancei esse produto, joguei no mercado, fez um sucesso. Ia lançar o de bacuri, inspirado no creme de bacuri. Entrou a pandemia, a fábrica fechou, o restaurante caótico, demos essa pausa, voltamos. Começou essa febre de concurso, eu resolvi mandar para Londres. Nós tínhamos acabado de lançar o bacuri aqui, eu disse, eu vou mandar o bacuri e o cupuaçu. O cupuaçu o primeiro, eu não sei qual que o europeu vai gostar mais, mas eu estava pensando que o bacuri fosse ganhar. E aí eu tive a surpresa de que quem ganhou foi o cupuaçu. Eu até associo isso ao fato deles consumirem muita fruta cítrica. E não, mas o juiz ele manda um relatório, os juízes lá, e eles falam: não conhecemos a fruta, não conhecemos esse sabor. Ah, tá. Isso é incrível. Então eles experimentaram algo completamente novo. Exótico, Já pensou? Exótico. Deve ser uma experiência única e ficou marcado, já ficou marcado, lógico. né? E aí eles mandam um relatório, o bacuri ainda foi indicado, ele é indicado pela Academia do Chocolate de Londres. E o que eu achei bacana é que eu consegui fazer esse chocolate. Cada chocolate de cupuaçu ou de bacuri que eu vendo, eu deixo dinheiro, não é só para quem produziu o cacau, ou para quem transportou, quem fez a embalagem, mas também para quem produziu o cupuaçu. Para a indústria que desidratou essa fruta, para mim, com uma tecnologia de ponta 100% brasileira, mas executado no Pará. Então foram operários, uma cadeia inteira. É diferente de eu exportar um cacau. Sim. Cacau, eu vou descascar, mandar, ele vai reduzir peso, só estou diminuindo e deixando ele verticalizar fora. E toda essa cadeia vai ganhar lá, Sim. não aqui. E essa para mim foi a maior conquista. É uma visão de valorização muito diferenciada, não é, Fábio? É holística. Então assim, o que me chama a atenção é essa construção do empreender através de uma missão que é holística, porque, de certa forma, desde o início vocês vêm construindo, né, com essa vertente, vocês têm uma cultura familiar diferenciada. E aí estamos falando agora de um novo produto que
você vem construindo no meio de uma pandemia, que teve essa quebra, mas hoje o restaurante ele está ali, é o teu foco, a mola que vai é mola propulsora esse agrega muito. de te divulgar em outras marcas, em outros projetos. Então, pensa só. E aí, a gente falando de empreendedorismo, é muito essa linha que começa e que não tem fim, porque a gente começa empreendendo em um segmento e a gente pode ir para um segmento paralelo, para públicos diferenciados. E aí, além de levar a experiência emocional, a gente tem como levar o nosso nome enquanto qualidade mesmo, né? De produtos que a gente tem aqui. Sem dúvida. Né? Olha, a própria embalagem, só fechar aqui, ela é cortada aqui. O design é feito aqui. Olha que barato. Agora, o que eu ainda fico assim, parece o nosso chocolate. O brasileiro ainda fica, tem o chocolate, não precisa dizer o país, né? Todo mundo já sabe qual é o país que está na moda agora. Era a Suíça, era a França, agora tem outro. Mas esquece do seguinte, muitos deles, o cacau foi daqui e voltou. E o mesmo acontece com a embalagem. Eu tenho uma embalagem linda, com um papel maravilhoso, que provavelmente a celulose saiu daqui e voltou em forma de papel. Sim. Mas pelo menos eu ainda cortei aqui. Triste é quando já vem até cortado de fora. Então fala pra gente do Galdens, né? Porque assim... Eu quero perguntar, assim, inclusive falando do Galdens, que, aliás, todo esse chocolate que ele tá falando, gente, o Galdens está por trás, que, por sinal, acho que poderia ter até aqui, né? Tido uma degustação. Foi um lapso meu. Foi um lapso meu. É porque eu quero voltar. É porque ele quer ele quer o segundo momento. Pode ser? Pode ser. Então eu vou voltar. E Fábio, quando você fala de todos esses negócios, o Família Cecília hoje é um restaurante tradicional. Nós estamos falando de um lado tradicional que dá espaço, de repente, e descortina uma série de outras jornadas que você vem trazendo. E cada detalhe que tu vais falando, eu trouxe o cupuaçu dentro da massa, depois eu fui trazendo o bacuri dentro da massa, a embalagem de uma forma, depois nós tínhamos que pensar na embalagem de outra forma. Como é que tu olhas ou você traz essa necessidade de inovação no negócio? O tempo inteiro. Muitas pessoas não entendem por que o restaurante muda tanto. Eles, nossa, eu volto e ainda tem pessoas que olham para mim e dizem assim, nossa, você administra igualzinho a sua mãe. Mas é porque tem que ser inovador. Senão você vai achar que ele envelheceu. Existe uma diferença entre ficar antigo e envelhecer. Sim. Tá? O envelhecimento ele te acarreta alguns problemas e você precisa saber envelhecer bem, ou seja, ficar antigo. Envelhecer atualizado. Envelhecer atualizado. Atualizado. É como nós estamos fazendo. Nós estamos seguindo assim. Tudo tem um ciclo. A gente vai fechar um ciclo uma hora. Isso é normal, é natural, mas é importante, eu acho, que deixar um legado. Nós marcamos uma mudança muito grande. Nós fomos o primeiro restaurante a trazer tecnologia de ponta. O primeiro equipamento de cocção de última geração, estou falando de 1997, que chegou no Brasil, chegaram 2 equipamentos. Ele deixa de ser forno e passa a ser um self-cook center, uma central de cocção de alta tecnologia. Parou um em São Paulo e um veio para Belém, aqui para o restaurante. Só, eu estou falando. E eu estou falando de 97. Que legal. Então, a gente sempre inovando. E aí tem pergunta, como é que dá certo? Por que dá certo? Qual é o segredo para eles darem certo? Como se você não está pensando à frente do teu tempo o tempo inteiro, né? E procurando fazer isso dentro da realidade. Sim. Porque às vezes você dá um passo muito à frente, a população não está pronta e não anda. Para você ter uma ideia, em 2006, eu criei uma marca que hoje, inclusive é motivo, eu acho que o paraense deveria defender isso, porque é uma marca paraense. O Brownetone, ele foi fruto de uma ideia, ele é uma marca registrada nossa, paraense. Olha aí, eu não estou falando que a gente está... que tem muita coisa aqui para você ter uma ideia, só o ano passado foram 490 notificações no Brasil todo de pessoas que estão usando indevidamente essa marca. Uau, a maioria por desconhecimento. Sim. Então a gente notifica. Algumas endurecem e acham que podem se apropriar, e aí a gente teve que abrir alguns processos. Mas é uma marca nossa. E isso foi quando, em 2006, nós abrimos a loja de vinho,
né? Eu também sou sommelier. Não disse que ele é Mas, ó, é tudo dentro de uma área específica. Sim, sim. Gastronomia. Mas, assim, imagina que você foi unindo. Não era só... Tudo se costura, Tudo né? se costurando. Tudo dentro de uma área que eu tenho experiência. Tinha domínio. Aí, nós vendíamos muito panetone. Eu disse, eu vou fazer o Doce Paula, que é um clássico, foi, eu acho, que um dos primeiros brownies do Brasil a ser comercializado. Famoso. Famoso, as pessoas saíam do saía restaurante. do restaurante e tinha que comer o Doce Paula. E às vezes tinha a gente gente que ia para outro restaurante e ia lá só para comer o Doce Paula. Que é uma marca também. Ah, vocês colocaram como uma Doce marca. Paula é registrado... Porque depois nós tivemos um problema com o Dom Giuseppe. Tá, depois vai ter que ter um podcast só para isso. Pode ser? Pode ser só para segundo momento, né? Que é muita história. Então, o Brownetone, depois que eu passei pela primeira experiência de propriedade intelectual aí, mais trabalhosa, eu sempre tenho cuidado de registrar. Então, o creme de castanhas do Pará com cacau, o primeiro no Brasil, a Folha de São Paulo, pequenas empresas, grandes negócios, noticiaram em 2016 que foi a criação da Nutella brasileira. Não, é diferente. Nutella leva gordura de palma, muito açúcar. O nosso é castanhas do Pará, cacau e pouco açúcar orgânico. Então, Castela é Castela. E a nossa é paraense. Mais paraense do que isso, com castanha do Pará. Uau. Entendeu? Tudo bem que a gente vê aí o Brasil quer também se promover junto. Vai, castanha do Brasil. Tudo bem. Mas é nosso. Sim. E aí, hoje o Fábio está trazendo aqui vários, né, produtos dos quais a gente produz aqui, tem as condições de estar divulgando, mas a gente tem dificuldade ainda de colocar isso, abrir mais espaço para isso, né? Nós precisamos de espaço como esse, de fala, viu? Para que a gente se mostre. Por isso que a gente vai fazer de novo com o Fábio. O que está acontecendo? Hoje nós temos uma oportunidade... Fazer uma temporada com o Fábio. Única de estar mostrando isso para o mundo, porque essa nossa conversa pode ir para o mundo. Sim. Ela vai, né? Pode ser, porque... Temos que divulgar. Pode ser, será já. Agora, o Fábio, tu vês nessa jornada, olha só, eu vejo assim uma articulação em várias direções, porque você aproveita, você trouxe o negócio da família, você aproveitou para se desenvolver em várias áreas, criou negócios em várias áreas. E o Fábio, gente, já foi para vários eventos fora do país levar esse nome também, né? Trazer o que é do nosso Pará. E, enfim, eventos, prêmios e servir ali grupos exclusivos. Além de você criar esses negócios, também é uma oportunidade de tu mostrares muito do que é nosso lá fora e levar esse diferencial. Conta pra gente, assim, uma super experiência que você teve fora num desses... Profissionalmente, houve um marco histórico quando eu fui convidado para assumir a cozinha do prédio da ONU em Nova York para fazer uma semana do almoço dos embaixadores, dos 290 embaixadores, se não me engano, na época, onde nós apresentávamos a cozinha brasileira e, óbvio, que eu levei o que era nosso. Já estava envolvido com o cacau. Foi um sucesso. O petit gâteau, que estava super na moda, só que feito com recheio de cupuaçu, inspirado no nosso bombom de cupuaçu. Então, você cortava, o chocolate já era produzido por mim, levei, e foi um maior sucesso. Pô, imagina, Nova York... deu notas em jornais, eu até tenho que rever esses clipes todinhos, porque foi muito bacana e muito importante. E muito impactante foi fazer uma palestra para 800 chefes, todos estrelados Michelin, no International Chefs Day, em Davos, falando sobre o pirarucu, levando um pouquinho do que muito é nosso. Bom. Gente, isso é muito nosso, né? Muito particular. E assim, imagina que, lógico, quanto à experiência, tu potencializaste o teu negócio, mas é óbvio que isso, de uma certa forma, vai impactando no teu conhecimento e te dando notoriedade frente à tua equipe, né? Eles realmente admiravam, provavelmente, porque quando a gente entrava lá, não tem como não entender que a tua equipe admirava o trabalho, continua admirando o trabalho de vocês. Né? E aí isso parte muito deste caminho que tu escolhestes, né? De se aprimorar, de mostrar
para o mundo que nós temos produtos de qualidade. Isso. Né? Temos que tirar essa ideia de que nós somos medianos, nós somos fora da curva. Fantástico. Ninguém tem cupuaçu aí, assim, em abundância. Nós temos bacuri, nós temos tantas riquezas, e isso é um grande diferencial. E aí eu te pergunto, assim como você quando vê um carioca, um paulista tomando açaí, você vê que não sabe tomar açaí. Não. Então, Não, ele como é nem que... conhece o Definitivamente verdadeiro não, açaí, né? Quem é Não que sabe consumir chocolate? É quem tem o cacau ou quem não tem? Aí já fica a dúvida. Aí, Viu? olha, isso são provocações. Desafiando. Então Do a gente já vo- pode é. falar as novidades. Provocações para a gente começar a questionar. E agora, como a gente ia falando, nós temos um espaço que dá para falar e mostrar para o mundo. Mostrar que existem palcos que as coisas acontecem. O Pará é um deles. É um E deles. quanto precisou do Fábio empreendedor? Porque não é só o chefe, não é só vida uma família, não é só sobre isso. Não. Talvez algo que pode ter sido nato ou que você foi absorvendo do teu meio e que vai construindo nos degraus ao longo do tempo para que se expanda nesse nível. Porque esse nível de ousadia, de ser visionário, porque é ter uma visão à frente, você buscar tudo isso, ir atrás de tudo isso, levar todas essas oportunidades. Quanto que vem desse Fábio empreendedor aí? Tudo começa com... Primeiro, você pensa que ser dono de restaurante, você tem que saber cozinhar. Aí eu aprendi a cozinhar e vi que não resolvia. As contas ainda estavam lá. Aprendi a administrar. Vi que também não resolvia. Tinha que gerenciar crises. Gerenciar pessoas, gerenciar recursos, não só pessoas, todos os recursos que tem, econômico e o que for, matérias-primas, origens e tal. Depois você precisa ter uma estratégia para continuar existindo. E aí As inovações. você precisa estar inovando. Vem a obsolescência, que é um processo às vezes natural ou até induzido, né? Que você tem que saber conduzir. Eu tenho é muito curioso como o mundo fez uma mudança muito forte. Os meus primeiros equipamentos estão em excelentes condições até hoje. Os mais novos estragam muito mais rápido. Obsolescência planejada, o inferno. Total. Obsolescência. Né? É isso. Nossos pais tinham geladeira, não sei quantos anos, a nossa não dura 5 anos. Não, a batedeira da minha mãe original até hoje funciona magnífica. Eu não conseguia carregar. Minha mãe friamente ficava calculado, revoltada. tudo Meu friamente calculado. Deus, por que tava anos e agora não dura? É descartável, vai ser bem não durável. Total, Vai ser bem não total. durável. Então, todas essas situações em que o mundo vai se colocando, você precisa ir se ajustando. E o conhecimento ficou muito perecível. Sim. Porque o que você sabe hoje tem uma tecnologia nova que muda completamente. Aquilo que era impossível se torna possível. Aquilo que você... Imagina a profissão de... vamos lá, ascensorista. Você chegou a ver algum ascensorista? Tem pessoas que nem conheceram o ascensorista. cheguei. Eu conto, acho que no dedo. É, Eu vi num filme. Eu vi no filme telefonista. também, vi. Telefonista. Eu cheguei a ver telefonista que puxava o fiozinho assim. Eu era Eu pequenininho. nem vou dizer que eu, pequenininho, não. Isso que eu aí. usava aquele telefone que dá analógico, que dá geral. Hoje Ora, é brinquedo. lembra que a Era gente... de brinquedo, era de brinquedo Então, que a gente usava. essa dinâmica é muito Minha mãe me grande. contou. E o que está acontecendo com a cozinha? Hoje tem algo que é curioso e que, inclusive, me deixa em alerta com relação às pessoas hoje ficarem muito dependentes dessa tecnologia. Hoje você baixa a receita, você vai lá e tem vídeo, só que isso também pode embotar a criatividade. É isso que eu ia falar. Isso embota totalmente, né? Porque Você vai- passa a seguir padrão. Você vai copiando, né? Fica uma receita que você pega e copia. Não, e tem uma outra coisa. Hoje em dia, por conta desse excesso de estímulos dopaminérgicos, faz com que nós vejamos coisas mais leves, preguiça de ler. Então, a gente já vê vídeos de 5 segundos, 10 segundos. 1 minuto já é muito tempo. Já, a gente já acelera no WhatsApp, o normal. Um e-mail, Não, o normal parece que a pessoa está está falando. Ela está falando normal. Né? Então, pense quanto a gente está emburrecendo o nosso cérebro. Eu né? ainda não sei se é real, mas está acontecendo um problema comigo,
que eu estou digitando e eu estou engolindo letras, aí já me falaram que talvez é porque a velocidade com que você hoje, eu não tenho mais paciência de digitar, então eu já clico e já falo e ele escreve. Então, são algumas facilidades, pense só, são algumas facilidades que nós estamos nos adaptando, porém, a longo prazo, a possibilidade dessa juventude que está chegando, que já está habituada nisso, adquirir transtorno de hiperatividade, falta de atenção, você fica com muita ansiedade, porque tem muita informação e não consegue mais lidar com o tédio. Então, a gente já está virando, o problema agora é o tédio. Antigamente, os nossos avós ficavam na frente da casa vendo um carro passar por vez, não tinha nada que fazer, a distração era ficar olhando aqui, os carros passarem. Sentar na frente de casa. Sentar na frente de casa. 5 minutos sem uma atividade, sem algo, sem você puxar o celular. Vira uma dor. É uma dor. Não é. E o pior é que você também quer se expressar através de tudo aquilo que você descobriu. E aí você quer trazer isso para as outras pessoas também. E o que é preocupante é não estar experimentando presencialmente. Então, mas é o que eu falo da... Quando fala de presença, experimentar o chocolate, ter a experiência. Ele fala, entrar no restaurante e ter a experiência. Fechou a porta, eu vou ter a experiência. Que é, como que eu vou colocar aquele alimento na boca, aquele chocolate, e eu vou sentir ele derreter na minha boca? Olha só. Tá sentindo o cheiro? Não. E o gosto, a temperatura, a textura. Deixa eu sentir Não dá ele para se fazer desfazer virtual. na boca, Não dá. Tem que estar aqui. E o compartilhar, eu gostei, ela diz, não gostei. Essa experiência é uma troca. Sim. O porquê você não gostou? Por que eu gostei? Isso é legal. Não é dizer, ela não gosta, também não é da nossa turma. Não. É com ela que eu posso aprender por que é diferente. Só que nós estamos nos limitando. E aí, quando eu estava falando Não, só vou sair com você se você gostar disso. É isso. Eu só vou... A minha tribo tem que gostar daquilo que eu gosto. E outra que está limitando a nossa criatividade, a gente já não sabe mais selecionar o que é bom, o que é ruim. Então, qualquer chocolate é a mesma coisa e não consegue diferenciar mais o que é mais natural, o que tem, né, mais, que é mais artificial. E a imposição do belo, onde ficou determinado que o que é bom, o que é belo, ele tem um padrão específico que você tem que se ajustar a ele. E se eu disser não, eu não quero que seja assim, como é que fica? Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que tem uma linha que também está indo pela contramão. Eu vejo que Isso tem é uma bom. linha... por mais que sejam incipiente, ainda é pequeno, mas tem a linha diferente que está buscando trazer o chocolate. Não vou fazer o 100%, o 70% cacau, vou fazer diferente. Para lá, eu vou pegar os ribeirinhos que já fazem ali as fábricas de chocolate ali para eles, para o passeio, que é um pouco diferente do tradicional, do chocolate tradicional. Quem vai na contramão do que é o belo. Eu não vou aceitar isso, não. Eu quero trazer o meu estilo, a minha autenticidade. E entender que eu sou meu estilo. Meu São estilo, os corajosos. Tá tudo bem. São os Vamos ousados dizer e que corajosos. são os ousados e corajosos. Eu acho que ao mesmo tempo que tem essa linha muito copiadora, que vem copiando e repetindo os padrões, tem esse outro lado de uma turma que está falando, não, eu não aceito. E não que você não possa se permitir. Gostou? Vai. Aproveita, copia, não tem problema. Segue um modelo, mas aonde você está nesse contexto? Sim, eu acho que você precisa se achar. Isso é E não aceitar que coloquem isso goela abaixo. É isso. Sabe? Não, é porque tem que ser assim. Não. Tem que ser assim por quê? E quem disse? Onde está escrito Onde que tem que ser está? assim? E como Posso você questionar? conseguiu Posso. conciliar, por exemplo, com a Ângela, sua irmã? Que vem de um perfil diferente. Sim. Né? Conciliar os negócios a partir de uma ousadia muito mais arrojada e outra menos. Como é que vocês conseguiram conciliar isso? Porque, assim, esse conceito, para nós, família, ele tem um peso muito grande. Sim. A perda, ela tem um papel muito importante. A perda dos pais, você ter um ao outro, porque pode acontecer o que for, a gente briga, mas um defende o outro à morte. Equipe. Estamos juntos. A divergência, briga no divergente, depois eu digo, não, mas ela tem razão nisso, mas ela não tem nisso. Aí ela fala a mesma coisa, a gente chega a um consenso e a gente avança.
E eu acho que isso é muito bom, porque você pondera e está durando até hoje. Sim. Entende? Carrega um valor pessoal família. Lógico. O valor família é muito alto. É, se você porque conseguir- você vive para quê? Primeiro, eu acho que a gente sempre tem que se perguntar por que eu quero permanecer vivo. Eu tenho que acho ter uma essa pergunta motivação. Tão importante, eu acho que é tão pouco O que me consciente. motiva a permanecer vivo? Porque eu posso morrer a hora que eu Claro. quiser. Sim. Né? E não Se eu é chegar... só permanecer E não é vivo, só- querer é- continuar em movimento fazendo a Lógico. É diferença. porque não é só Lógico. ser vivo, né? É não sobreviver. Não, só... Porque o nosso organismo ele está pronto para sobreviver. É. Ele vai precisar de esforço para viver. Não é Isso. só sobreviver, é participar da vida, Viver. movimentar a vida, E- levar o Sim. diferente. E eu acredito, assim, aí entra na questão do tempo, que é bem filosófica. Eu adoro essas É, coisas. se você, às vezes, vive 30 minutos que valeu uma vida, isso é viver. Tá valendo. Sim. Então, por mais que você tenha desperdiçado aí seus 60 anos, 61, no 1 viveu e valeu, tá Tudo pronto. certo. Você viveu. E eterniza, não é? E Os eterniza momentos são esse momento. eternos. Aham. Tudo bem que eu ainda tenho um monstrozinho chamado Alzheimer que me preocupa, porque eu sempre arquivei muito na memória. Eu sempre investi muito nas minhas experiências para ficar na memória. Depois da Covid começou a apagar, mas não tem problema, eu já vivi. Entendeu? Ou então a gente Porque cria ficou- novas, Mas isso né? Cria Não, novas. isso é brincadeira. E é só aí já... Porque não pode dizer assim, eu vou fazer tudo porque vai ficar na memória. Não, pode sair Não, da a gente memória, esquece. gente. A gente esquece. Esquece. Relaxa. Controvérsias. A gente O vai que- ficando mais velho e vai esquecendo alguns detalhes. Mas fica o. Mas fica o fica a geral, experiência. fica a Escrever no diário experiência. aqui, que é para eu lembrar depois. Olha aí, tá vendo? Hoje tem facilidade, você já vai falando, ele escreve, olha aí. Não, Mas- até para montar o roteiro, por exemplo, eu acho isso de fato divino. futuro, né? Nós A gente está no estamos no futuro. Eu pego, eu faço como eu estou apresentando, ele vai digitando e depois o meu roteiro está pronto para eu gravar. Isso nos acelerou, mas acelerou para a gente ir para onde? Essa que é a pergunta. Essa que Para é a onde eu quero E ir? nos otimiza para quê? Porque a gente É. utiliza isso aqui em quê? Com qualidade. Por que eu estou correndo? Para viver. Eu quero mais tempo para viver. Então, um bom jantar. Se eu me distrair com o celular, eu perdi o jantar. Mas Isso é bem se, comum. se ele estiver presente na nossa troca, está valendo. Não vejo problema. Tá, olha aqui, olha o que eu descobri hoje. E aí, o que você acha disso? Aí ele para, ele já cumpriu o papel dele. Mas esteja presente. E é coisa da experiência mesmo, né? Se Tem- você mergulhar no virtual, você pode se deparar com o fato que já chegou nos 60, aproveita o que falta. Sim, e outra é entrar no piloto automático mesmo, né? A gente está entrando no piloto automático e em algum momento nós já estamos aqui falando sobre isso, justamente para dizer Olha a que Gaudens ali. Gaudens está chegando. Sabe o que significa? O que significa, Eu Cão? tô doida pra saber. Eu vou esperar voltar, porque eu preciso explicar mostrando a marca. Na verdade, eu Cli, buscava, cli, cli. eu buscava uma marca que representasse o que o chocolate é para mim. E para mim o chocolate é um verdadeiro orgasmo, mas se eu colocasse ali orgasmo, eu ia dizer, é sex shopping, não não ia dá. rolar. Por isso, é do latim. Aí o que eu fui descobrir que Gaudio é alegria e Gaudens é latim e significava plenitude, conexão com o divino. Só que a tradução ao pé da letra é orgasmo. Olha só. Aí que eu descobri que o orgasmo é algo pleno, um nirvana, Fantástico. conexão com o É divino. isso. E aí eu fiquei impressionado. Aí o Gzinho tem uma malícia de quem desenvolveu a marca, tá? Por isso que eu Entendi. perguntei. Eu falei, Gauden, ele, é do latim. Quando eu ia conversar para entender o que era aí. É pi. Pi. Mas não é vulgar. Não, É ao contrário. plenitude, é alegria. Fantástico. É uma ressignificação, inclusive, para o orgasmo. É, Né? Você trazer, enxergar isso Eu, como plenitude. como psicóloga, vou dizer para vocês, né, olha aí, fala. que o nosso cérebro, nossa fisiologia, ela não tem estrutura, só para você ter ideia, que a gente fica atrás dessa plenitude sem fim, e nós não temos estruturas emocionais nem fisiológicas para esse orgasmo infinito. Infinito. Então, Mas a Gaudens é super persistente. Quando você come chocolate, Isso. ele fica um tempo. Mas depois, Então, a gente tem que comer outro. lógico.
Entendeu? Essa é a melhor parte. Então, assim, de fato, essa plenitude ela não vai chegar e a gente precisa dos percalços, dos desafios. Você está aí trazendo uma nova marca, a gente está entrando com novas parcerias, estamos aqui com a novidade, vamos estar aqui no Moage Café também. Pode ser? Pode ser, não pode ser? Pode ser. Moage Café é nosso parceiro, que está aqui abrindo as portas para o Gauden chegar e a gente poder tomar nosso café, comer a nossa tapioquinha, nosso cuscuz. Você não está entendendo, essa é uma super novidade. E depois tomar o café com o Gauden. Café com chocolate vira cappuccino, gente. É bom também. Bom. Joga dentro do negócio. Vai lá, faz um submarino. Faz submarino. Eu acho que o Fábio podia, assim, na próxima, fazer o ensaio com a gente aqui. Traz o café, dá uma degustação, bota a equipe para fazer. E alcançar a plenitude. Aqui no Lógico. Eu acho fantástica a ideia, Fábio. Não tem condições de trazer um chocolate que proporciona um orgasmo sem a gente experimentar aqui, tá aqui. Oi. Experiência. Oh, é uma experiência que não dá para ser virtual. Não. É uma experiência que tem que estar lá, presencial, sentir. E outra coisa, não foi um chocolate feito para você comer. Foi feito para você sentir. Visual, olfativo, o paladar, a textura. Isso tudo é experiência sensorial. Sentidos, exatamente. E então, em breve, aqui no Moage Café. eu Nós desafio. vamos fazer essa experiência. Coma um chocolate Gaudens com quem você gosta, quem você ama. Viu? E converse com a pessoa. O hálito. Fica o chocolate. Gauden. Seja pleno com Gauden. Olha só. Tá rendendo essa história, hein? Tá rendendo, hein? Tá rendendo, porque agora eu só fiquei com isso na cabeça. Eu já vou fazer essa propaganda. Você quer comer um pouco de Gaudens? Afinal de contas, Você quer atingir essa plenitude? você quer um Gaudens? Pode ser? Pode ser um Gaudens? Pode ser um Gaudens. Vai ser assim. Fábio. Eu adorei o nome, tá? Que legal. Porque, enfim, a gente pensou muito sobre possibilidades, né? E trazer aqui histórias, inspirações, não só para a gente falar de negócios, porque não é essa a finalidade, é falar de vida, é falar de família, é falar de medo, é falar de desafios, de ser. É falar de ser. Sim, e o que é o negócio? Se não uma solução para essa experiência de vida. Exato. Qual é a grande oportunidade? É fazer com que as pessoas possam viver melhor. Essa é a grande oportunidade. E Fazer um elas ambiente viver de mais. conexão para que a gente Lógico. deixe aberto para novos seres humanos. Assim, quando eu olho para você vinha falando assim, Fábio, eu falei, nossa, mas que ser humano fantástico. Ser humano. Ser. Ser humano. Por isso que a gente está aqui, não pode ser. É uma riqueza grande de possibilidades. Não é só o empreendedor, o chefe. Ir para esses títulos. São Não é sobre títulos. os títulos. Sim. Mas o ser humano que foi se construindo ao redor disso, enquanto você vai falando, eu falei, nossa, que ser humano incrível, porque, sabe, uma pessoa assim legal, poxa, eu quero eu particularmente falei, eu disse, que para mim já estava até me tremendo. Eu estava tremendo, porque assim, sou fãzaça, adoro, né, um amigo, é uma pessoa que eu admiro demais. E com certeza, para quem está nos ouvindo, por favor, volta ao podcast, ouve tudo de novo, porque tem um monte de lição de vida aqui, Muita de inspiração. lição de vida. Já até quero anotar algumas coisas. A gente não deixa nenhum convidado nosso sair daqui, Fábio, sem fazer um bate-volta. E agora vai ter que ter chocolate para os próximos convidados também. Olha, Gaudens. viu? Vocês têm que proporcionar Gaudens para os convidados, pode ser? Então, a partir de agora, Gaudens. A partir de agora... Gaudens. Não, gente, você vem vamos falando morrer tudo com esse normal. pode Você vem ser falando aqui. tudo normal, né? Vai ser desse jeito. O convidado chegou aqui, pode ser, porque você vai... Gaudens para você. Estamos aqui falando... A voz super alta, cheia de autenticidade, mas o Gaudens. E na hora, Dia dos Namorados, eu imagino que vai ter muito presente Gaudens. Gaudens. Por favor. E Fábio, vou falar aqui 3 palavrinhas. Falei, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando eu falo de empreender? Empreender é superar desafios. Superar desafios. Família. Família é união. Missão. Missão, agora você me pegou, é alimentar física e emocionalmente as pessoas para que a gente entenda que altruísmo é muito diferente de egoísmo. E o egoísmo gera guerra.
isso daí é visível, com tanta riqueza, para que fazer uma escassez induzida? Entende? Hoje o mundo vive uma escassez induzida e uma restrição a acesso desnecessária Sim. a tanta riqueza. Para quê? Que solidão é essa que você, com medo de conhecer o outro, se fecha a ponto de querer exterminá-los para ficar sozinho? É muito estranho É isso. muito estranho. E ser? Ser, eu acho que é estar presente para descobrir quem você é. É poder experienciar, sentir o cheiro, Ah, tocar, né? E Gaudens. chegar a um Chegar chocolate ao Gaudens. E chegar ao chocolate Gaudens. Fábio, foi um prazer. Poxa, adorei. Gente, a gente ia levando aqui Foi milhões de... muito Porque ainda tinha legal. muita história para contar. Não, Vai eu ser acho que a uma gente... temporada com Fábio e Cecília. Vamos, eu acho. volto. Até porque a gente podia fazer aqui uma rodada de vinhos também. Vinhos, E Gaudens. Gaudens. Gente, esse negócio pegou. Pegou. Mas eu quero agradecer a tua presença. Eu que De agradeço a fato, todos. Você a é muito equipe. especial e tenho certeza que levou aí histórias, inspirações para quem está nos ouvindo. A gente quer chegar, sim, no mundo, porque esse é o nosso objetivo. A gente não chega aqui de qualquer jeito, a gente chega forte. Nós temos aqui uma equipe aqui por trás que é Não, fiquei forte. impressionado. Forte para quem é do Super norte. produção. Tá pensando Olha o aí quê? o Pará. Olha em aí o todas Pará. as Eu falei, áreas. se não for para a gente estar com uma equipe, uma super equipe por trás, nem me convidem para fazer podcast, que eu não venho. Sem contar que o café entrou no Brasil pelo Pará, né? Olha aí. Essa história vocês vão ter que Nós perguntar para o vamos ter- Moage. Tá vendo? Nós vamos ter que chamar aqui o Rodrigo para Rodrigo pra falar, falar. né, Da de história como do chegou o café. Mas eu quero Gente. agradecer ao Burnie, ao Café Negócios, que é nosso parceiro de empreender, Burnie o Man. Burnie Man, né, que também está em parceria, a Fábrica de Negócios, ao Gaudens. Gaudens, olha só. E Pegou. Moage Café, Moage Café. sempre. Pode ser cast. Pode ser cast, estamos aqui, sempre juntos. E nos próximos episódios já vamos ter Gaudens na nossa mesa. Um vinho, por favor, porque eu gosto dessas rodadas de vinho também. Esse negócio e de eu harmonizo E muito um bem. café, por É. favor. E o brinde. Ei, eu quero um Saúde. café. Pode Pode. ser, né? Café. Fábio, um prazer enorme. Nossa, quero chegar mais perto, quero estar mais perto. Vamos nos próximos. nos reunir bastante. Vamos. Muito legal. Uma E, ó, rodada de Gaudens. De Gaudens. Não, Fábio, é Gaudens. É Gaudens. Acho que tu pode nos contratar até para fazer a Garota locução, propaganda, garota propaganda do podemos. Gaudens. Fazer assinatura. Depois de explicar todo, né, a logo do chocolate, não tem como Vai ancorar. não ancorar no Gaudens. Parabéns, Fábio, pela Obrigado. jornada incrível, pela trilha, pelo que ainda vai ser construído. E muito obrigada por você estar aqui com a que gente, agradeço. compartilhar aí com vocês tanto do Fábio, das histórias, e acaba que a gente começa a enxergar um pouquinho de nós em cada uma das coisas que você vai falando, dos desafios e etc. Então, Estar aqui é um desafio, viu? Estar Porque aqui é um perguntar, desafio. né, para o Fábio, a gente vai ter que... Nós tivemos que estudar a semana inteira. porque quando eu olhei 350 páginas de currículo, eu falei, nossa. Carol, para os íntimos. Obrigada. prazer estar Dividir com você você mais é uma maravilhoso. vez. Tintim. Estamos nos próximos episódios juntos. Pode Com ser, certeza, Amandinha. pode ser levando Pode aí ser. conhecimento, conteúdo para vocês. Tchim, Pode tchim. ser. E é isso aí, E até a gente. próxima, gente. Até a próxima.